Boa noite, galera. Precisamos entender, até antes mesmo de adentrar essa apostila, entender o cuidado, né? O cuidado relacionado ao paciente extremamente grave. Nós entendemos sobre a infraestrutura até o momento, entendemos sobre o piso, a responsabilidade da iluminação, o porquê que o piso ele tem uma cor, entendemos também sobre ruídos, entendemos tudo sobre a estrutura física do setor, tá? Agora, qual é o cuidado de enfermagem relacionado a esse paciente grave? Eu preciso entender que grande é o número de pacientes que exigem cuidados intensivos. Se você observar a problemática desse momento, a gente começa a compreender um pouquinho o quanto de cuidados exige dentro dessa unidade, né? Que nem sempre estão restritos às unidades intensivas. Muitas das vezes o paciente, por conta da falta de leitos e por conta da falta de estrutura do, do, do local, o paciente ele acaba não sendo atendido de forma adequada, né? Porque sempre que eu tenho um mais comprometimentos, né, de sistema, eu preciso que esse indivíduo ele seja direcionado a uma unidade de terapia intensiva, o que nem sempre acontece, né? São pontos que nós não podemos esquecer. Isso está na página 8 e 9 da apostila, tá bom? Primeiro, assistência ao ser humano, ela precisa ser biopsicossocial. Ela precisa ser integral. Nós não podemos assistir um paciente só porque ele está criticamente adoecido de uma forma como se ele fosse um indivíduo com uma única necessidade, tá? Ele tem inúmeras necessidades, né? O técnico de enfermagem deve estar preparado e apto para prestação de assistência ao indivíduo gravemente enfermo, tá? Ele precisa ser qualificado a ponto de entender do manuseio de equipamentos e também da estrutura de administração medicamentosa. Ele precisa estar apto. E aí a gente entra naquele dilema, né? Nós precisamos nos especializar para trabalhar no setor, por conta da alta complexibilidade do setor. Como são vários sistemas envolvidos, eu preciso entender de manusear equipamentos, manuseio de drogas do setor, eu preciso entender o setor propriamente dito, eu preciso também entender os equipamentos que lá existem, tá? A equipe de enfermagem deve ser base de conhecimentos que facilite e capacite a perceber uma grande variedade de questões, bem como informações altamente definidas, pois o profissional atual deve ser o mais alto realizado o possível, né? Então, para trabalhar no setor fechado desse, com pacientes extremamente enfermos, eu preciso ser muito realizada, né? Eu preciso estar com físico, emocional, espiritual equilibrado, a fim de poder atender aos desafios de cuidar daquele cliente extremamente enfermo. Isso é uma questão assim, muito, muito séria. Na admissão da enfermagem, o cliente ele vai ser admitido no setor mediante a uma solicitação prévia desse médico responsável. Quem é esse médico? É o médico plantonista da UTI. Então, ele vai solicitar o leito de UTI e o hospital vai viabilizar, de acordo com as condições, a internação desse cliente gravemente enfermo na unidade de UTI. Quais são as responsabilidades da equipe de enfermagem? Primeiro, obter dados preliminares do cliente. Nós precisamos conhecer qual é a patologia que está levando esse paciente a uma necessidade de uma internação de UTI e estabelecer suas prioridades, né? E aí é o estabelecimento do plano de cuidados, tá bom? Relacionar os pertences do cliente e fazer a devolução para seus familiares. Promover ao cliente roupas adequadas para internação na unidade. Muitas das vezes o paciente ele fica despido ou com pouca roupa, então eu preciso fazer a devolução de seus pertences, tá? Prestar os primeiros cuidados ao cliente, verificar sinais vitais, fazer monitoração cardíaca, observar a saturação do meu cliente, né? Oxigenoterapia, cateterismo vesical, caso esse paciente precise de ser sondado, observar para ver se essa sonda está pérvia, né? O eletrocardiográfico, que é o ECG, se for preciso fazer a instalação para poder ter a monitorização contínua desse paciente no monitor multiparâmetro, tá? Orientar a família, essa família ela precisa ser muito bem orientada sobre a rotina, né? O horário de visita, sobre a rotina da unidade hospitalar. Se vocês assistiram os vídeos complementares, vão observar que existem unidades
unidades de UTI, unidades hospitalares, que querem esse familiar mais perto do paciente em UTI. Mas para isso eu preciso de uma estrutura humanizada, uma equipe multidisciplinar e interdisciplinarizada. Eu preciso de um espaço físico adequado para poder conseguir com que esses familiares adentrem mais vezes essa unidade, né? Então isso é um contexto, não é somente uma ideia, tá? Eu preciso verificar sinais vitais, fazer o controle hídrico desse paciente. Estou falando do quê? Do BH, né? Do balanço hídrico, a cada 2 horas, ou em alguns casos vai ter a necessidade de fazer o controle hídrico de hora em hora. Desobstruir vias aéreas, tá? Por meio de aspiração orotraqueal ou nasotraqueal e estimular esse paciente com o processo de tosse, como já deve ter sido apresentado para vocês lá em Fundamentos, né? Trocar o curativo caso haja alguma lesão por pressão ou algum outro tipo de ferimento, né? Principalmente PAB ou PAF, eu vou ter que fazer trocas de curativos, né? Relembrando que PAF é perfuração por arma de fogo e PAB, perfuração por arma branca. E, além disso, ainda tem encravamentos, acidente e outras situações que eu vou precisar fazer troca de curativos, né? Fazer irrigação da sonda nasogástrica, isso não podemos esquecer, tá? E essa sonda ela precisa ser irrigada com 20 ml de soro fisiológico para manter a permeabilidade da via. Manter constantemente uma nebulização com água destilada, tá? Com água manter constantemente a nebulização com água destilada nos casos dos clientes intubados ou clientes traqueostomizados. Então, se o paciente está em intubação, manter nebulização. Para quê? Para fluidificar o sistema, né? Porque nós sabemos que o gás, o oxigênio é um gás. Se é um gás, ele precisa ser modificado, porque senão acaba criando lesões por ressecamento. Okay? Mobilizar o cliente do leito, mudança de decúbito. Se não há mudança de decúbito, esse cliente vai ter mais um agravante. Mas, professora, em UTIs, esse cliente ele pode ser manuseado. Se o cliente estiver restrito ao leito, pode ser que encontre alguns clientes que precisa ser contido, né? E outros clientes que você não pode manusear. Então, aí vem o tal do custo-benefício, né? Vai lesionar a pele, mas é em prol de uma melhoria. Então, ele não pode ter estresse, não pode ter manuseio. Então, eu preciso observar o plano de cuidados do meu cliente, tá? Controlar rigorosamente o gotejamento lá na bomba de infusão, ok? Então, eu preciso conhecer a bomba de infusão, manusear a bomba de infusão. Se eu tenho dúvidas, conversar com meus colegas que estão há mais tempo trabalhando, reconhecer todos os equipamentos para poder saber manusear e dar a melhor assistência possível para o cliente enfermamente adoentado, tá? Observar constantemente o ritmo lá no monitor. Monitor multiparâmetro, quando eu tenho aquele sistema integrado, fica mais fácil. De onde você estiver, você está vendo. Agora, se você não tem essa monitorização integrada, aí já é diferente. Aí você vai precisar estar observando com constância, tá bom? Se o cliente estiver em coma, mantê-lo com os olhos cobertos, tá? Com gases umedecidos com sorinho fisiológico. Para quê? Para poder manter a via umedecida, porque se o paciente está em coma, ele não vai conseguir lubrificar. Então, eu preciso manter com soro fisiológico, não se esquecendo que o soro fisiológico ele tem uma concentração muito próxima do nosso organismo, né? Dos fluidos, né? Então, ele é o excelente para poder fazer essa cobertura, tá bom? Fazer higiene oral, né? Com solução antisséptica, clorexidina oral, 3 vezes ao dia e quando necessário, tá? Trocar todos os equipos a cada 24 horas ou a cada 72 horas. Aí, como que eu vou saber qual equipe que eu troco? De acordo com a rotina da instituição e de acordo com a validade do equipo e dos catéteres, tá bom? Então, eu preciso fazer a troca de acordo com a rotina da minha instituição. Até aí, tudo bem? Precisamos compreender que isso daí é a nossa rotina. Nós precisamos estar cientes que existe uma rotina dentro do setor e que essa rotina está direcionada à equipe de enfermagem. Combinado? Vamos lá. Aí eu tenho a monitorização hemodinâmica, né? Quem é essa monitorização?
Ela é utilizada para diagnóstico terapêutico ou até mesmo para fazer prognóstico com dados obtidos, né? A finalidade é reconhecer, avaliar possíveis complicações do estado hemodinâmico e intervir em tempo hábil na terapia adequada, prevenindo maiores complicações. Então, eu preciso monitorar o meu cliente hemodinamicamente falando e utilizar essa monitorização como diagnóstico. Essa é a primeira etapa, isso eu não posso esquecer. Depois, eu não posso esquecer que existe uma finalidade para essa monitorização. Reconhecer os agravos. Eu monitorizo para reconhecer qualquer tipo de agravo ou parâmetro de anormalidade no sistema, para intervir em tempo hábil. Vamos entender que se o paciente está enfermo, se o paciente está extremamente, gravemente enfermo, eu não posso perder tempo, né? Qualquer erro de equipe vai trazer danos e danos graves ao meu cliente, tá bom? E essa é a nossa primeira parte, tá? Eu quis fazer só uma apresentação e vou dar a segunda parte da aula, ok? Então, a gente iniciou a apostila, vou passar as orientações para vocês no grupo e a partir dali eu já envio a segunda parte da aula, ok? Beijo, até daqui a pouco.